existência no planeta poderia ser contada pelo progressivo domínio do homem sobre a natureza. Nem os desertos mais hostis ou as regiões vulcânicas escaparam da presença humana. Mas para saber como e por que isso é possível, a gente precisa conhecer um pouco mais a natureza. Os desertos, por exemplo, são áreas onde, pelo menos aparentemente, não existe vida. Mas só aparentemente. E as pedras, as montanhas, quem diria que elas estão em constante movimento? Se a gente continuar abrindo a lente, vai descobrir coisas ainda mais incríveis sobre a vida no planeta Terra. E isso é com a série Olho Vivo, que está no programa de hoje. É para lá que a gente está indo agora mesmo. Silencioso e desabitado. Não há folhas farfalhando, nem relva sussurrando. Essas terras vastas, crestadas, são os desertos. Secas como pó, exauridas pelo calor, as terras devastadas de nossa imaginação. No entanto, os desertos são vivos. Mesmo nos desertos mais secos e quentes, a vida achou uma maneira de se fixar. Dizem os árabes que o deserto é o jardim de Alá. Ele o criou para ter um lugar na terra no qual pudesse caminhar em paz. O deserto é para quem gosta de desafios. É uma guerra contra os elementos. A sobrevivência diária é uma batalha. Os desertos são, por definição, lugares secos. Mas nada vive sem água. Faz parte do processo de cada vida. Todos os seres vivos dependem desse recurso natural. Este é o maior desafio do sobrevivente no deserto: achar água onde parece não existir. A origem desses lugares incríveis frequentemente é contada em lendas. Alguns povos antigos acreditam que o deserto resultou do acesso de raiva de um peru constantemente provocado por causa de sua voz feia e estridente. O peru agarrou então um pau em chamas e o brandiu contra os que o atormentavam, queimando-se e transformando um paraíso tropical numa terra devastada, onde poucos gostariam de ficar. Um deserto é definido como um lugar onde a média de chuva anual é menor que 25 centímetros. Isso é uma parte mínima de chuva que cai nas áreas com florestas. Quase 1/3 da superfície da Terra é árido, mas há muita água no nosso planeta cobrindo a maior parte do globo. Por que então temos tantos desertos? A resposta está no vento. Os ventos carregam nuvens de umidade que vêm dos oceanos. Chegando à terra, a umidade transforma-se em chuva. Se há montanhas na costa, toda a chuva cai lá. Dali em diante, é tiro de festim.
Como os ventos tendem a soprar sempre na mesma direção, não chove em muitas áreas. São os desertos do mundo. Eles se expandem e se contraem à medida que a terra esquenta ou esfria. O Saara atualmente está em expansão. Algumas partes têm milhões de anos. Mas há apenas 10 mil anos havia elefantes e rinocerontes vivendo no planalto central do Saara. Os desertos vão a extremos. Depois do pôr do sol, o calor escaldante do dia se dispersa no céu sem nuvens. Depois de um dia sufocante, a noite é gelada, mesmo nos desertos mais quentes. Os sobreviventes do deserto precisam enfrentar esses desafios. O camelo sabe muito bem. Ele não se altera com essas condições extremas. O camelo é o maior animal do deserto e seu símbolo mais antigo. Ele já aparecia em moedas gregas e romanas. No Antigo Testamento, os camelos carregavam os presentes de Salomão e da rainha de Sabá. No Islã, o camelo é uma criatura do paraíso. O preferido de Maomé era Al-Qaswa, que o levou quando ele fugiu de Meca. Durante a jornada, Al-Qaswa se ajoelhou no lugar chamado Koba. Maomé percebeu que era um sinal de Deus e resolveu parar. Essa parada confundiu um exército que o perseguia, salvando a vida de Maomé. Hoje há uma mesquita no lugar em que Al-Qaswa se ajoelhou. O deserto escaldante é uma imagem bem conhecida. Mais longe do Equador, o calor do verão dá lugar a um inverno rigoroso. No deserto de Gobi, na Ásia, a temperatura cai para 40 graus centígrados negativo e o deserto mongol permanece com temperaturas abaixo de zero a metade do ano. Nos desertos frios, a vida deve ser capaz de ir do forno para o freezer. Uma pelagem quente ajuda a evitar o frio no inverno. Essas alpacas sul-americanas têm pelos espessos e macios. Na época dos Incas, só as pessoas de sangue real podiam usar a lã mais luxuosa de todas, de um animal parente da alpaca, a vicunha. O frio tem uma vantagem. A evaporação é mais lenta e a água da chuva penetra mais. Mais vegetação significa mais comida para os animais que pastam. As plantas do deserto talvez não pareçam apetitosas, mas apesar de rijas, elas são devoradas rapidamente. Um animal grande pode fazer uma boa refeição no deserto frio, mas não é fácil. Geralmente a comida é escassa demais para uma manada. É mais para animais solitários ou casais. Os animais maiores somente sobrevivem enfrentando a escassez da água. Os antílopes têm rins super eficientes que reciclam quase todas as gotas de água que eles bebem. Há uma equipe de limpeza para aqueles que não resistem ao desafio do deserto. Aves possantes do deserto, como a águia e o condor, transpõem constantemente o espaço entre os mundos da terra e do céu. Os zunis americanos acreditavam que a águia podia voar até o sol. Por isso se associava naturalmente aos deuses e era uma mensageira muito útil. As penas das águias usadas em cerimônias tradicionais ajudavam os zunis a fazer contato com seus deuses, pedir o que mais desejavam, chuva. Mas quando a temperatura sobe, a chuva se evapora rapidamente. Perto dos trópicos, as estações não são tão definidas. Não há um período de resfriamento. O calor é intenso o ano inteiro. Os animais grandes não sobrevivem. A comida não é suficiente. Os coelhos no deserto americano de Sonoran são menores e podem encontrar uma sombra.
Eles não suam nem ofegam como os mamíferos grandes. Eles irradiam calor pelas suas enormes orelhas. Eles se mantêm frescos sem suar. Até as plantas precisam de proteção contra o sol. Alguns cactos têm seus próprios guarda-sóis. Filamentos brancos que resguardam a clorofila dos raios ultravioleta prejudiciais. Os animais pequenos resistem bem ao calor, mas há uma exceção. Os camelos antigamente eram o correio internacional da Ásia e do Oriente Médio. Eles eram os únicos animais capazes de atravessar o deserto. Além dos viajantes, as caravanas de camelos transportavam sal, seda, especiarias, frutas e plantas exóticas e notícias. As antigas rotas da seda e das especiarias que ligavam a China, a Índia e a Arábia com a Europa eram longas e perigosas. Essas trilhas, hoje quase apagadas, atravessavam montanhas e desertos e durante séculos foram disputadas ferozmente. Na história Just So, de Rudyard Kipling, o camelo era um animal preguiçoso, ligeiramente diferente do animal que conhecemos hoje. Quando repreendido por seus erros, ele apenas respondia "ronf". Seu castigo foi passar o resto de seus dias trabalhando. Para ajudá-lo, ele recebeu um novo perfil. Com seu ronf de energia estocada, ele podia passar semanas sem comer. Desde aquela época, o camelo já pagou todos os seus pecados. Famílias inteiras são regularmente carregadas em suas costas. Uma frase famosa descreve o camelo como um cavalo desenhado por uma comissão. Mas, na verdade, o design do camelo é o triunfo da eficiência. A famosa corcova do camelo não é um reservatório pessoal de água e nem serve para melhorar sua aparência. É uma mochila cheia de comida, estocando até 45 quilos de gordura. Uma usina de energia. A pelagem parece excessiva, mas as noites no deserto são geladas. Nenhum animal do deserto quer que a poeira e a areia entrem nos seus olhos. Por isso, quando há nuvens de poeira, as venezianas se fecham. Mas as luzes não se apagam. Essas pálpebras são semi-transparentes e o camelo enxerga através delas. Esse navio do deserto não corre o risco de naufragar. Essas patas têm dedos largos e achatados, como sapatos de neve. E essas pernas compridas mantêm o corpo do camelo longe do calor do solo. Os camelos não são exigentes para comer. Com a língua e os beiços endurecidos, nem precisam ser. Eles comem praticamente tudo. Os camelos têm outros truques para enfrentar o deserto. Eles toleram mudanças na temperatura do corpo que matariam outros animais. Depois de dias sem água, eles podem beber vários litros em alguns minutos. Uma sentença de morte para outras criaturas. Mas mesmo o camelo procura evitar muita exposição ao calor. Em climas frios, os pinguins se amontoam para se aquecer. Os camelos se amontoam para se refrescar. Assim, os que estão no meio se isolam do calor do meio-dia. Os excrementos do camelo são secos e servem de combustível para as fogueiras. É claro que às vezes chove, mesmo nos desertos quentes. No deserto pintado nos Estados Unidos, as camadas de rocha são de cores diferentes. Quando a chuva cai, as cores ficam mais vivas, dando origem ao nome do deserto. A chuva do deserto é imprevisível, de curta duração e quase sempre violenta. A chuva de um ano inteiro pode cair de uma só vez. Um dilúvio repentino, embora bem-vindo, pode ser muito perigoso. A água carrega tudo o que encontra. Transportando pedras pontudas, ela escava as rochas mais moles que encontra pelo caminho, abrindo ravinas e gargantas. Só as rochas mais duras resistem. O Monte Ayers é o maior monolito do mundo, dominando a paisagem deserta ao seu redor. Nas suas encostas há fendas profundas, cavernas e cassinas.
De acordo com a mitologia aborígene, lá vive uma serpente grande e perigosa. Quando ofendida, ela deixa a cacimba e dá o bote na forma de um arco-íris. Depois do dilúvio, os habitantes do deserto procuram aproveitar ao máximo a dádiva inesperada. Pode ser que não chova de novo durante meses, talvez anos. Uma estratégia das plantas é usar as raízes como reservatórios subterrâneos. A raiz principal da Welwitschia africana chega a ter 90 centímetros de diâmetro. Nenhuma planta guarda melhor a água do que os cactos. O saguaro é a sentinela famosa dos desertos americanos. Oferece um puleiro espinhento para os gaviões, que aproveitam ao máximo a vista. O saguaro pode viver mais do que um século. Um braço leva 40 anos para crescer. Suas raízes são como esponjas. Elas podem sugar 1 tonelada de água depois de uma tempestade. As células cheias de água estão sob tanta pressão que se o cacto for atingido por um raio, ele explode. Essas plantas parecem lixo, mas estão vivas. Elas não têm raízes e vivem enroladas, absorvendo toda a umidade que podem. As plantas dormentes acordam com o toque mágico da chuva. A primeira umidade incha as vagens com as sementes da rosa de Jericó. Mas enquanto não houver chuva suficiente, elas não lançam as sementes. Depois disso, as sementes germinam e crescem em 6 horas. Por causa dessa regeneração espetacular, elas simbolizam a ressurreição de Cristo. Alguns animais do deserto também parecem ressuscitar dos mortos, pelo menos na lenda. Uma história africana fala de uma competição entre o sapo e a gazela. O sapo perdeu a primeira prova, uma corrida. Então, ele se gabou de que podia ressuscitar. Disse para a gazela queimar a casa dele com todos os que estavam dentro. Toda a aldeia achou que os sapos haviam morrido. Anos mais tarde, depois de uma tempestade, todos se espantaram ao ver a família dos sapos se divertindo numa poça d'água, comemorando sua vitória sobre a morte. O truque dos sapos foi bem simples. Em épocas de seca, sua pele externa atrofia e eles se enterram aparentemente mortos durante meses, anos até. Quando a chuva chega, os sapos estufam com a umidade, surgem da terra e se apressam em comer e em se reproduzir. Seus filhotes passam depressa pela fase de girinos em poças que secam rapidamente. Mas eles não são os únicos. As poças se enchem de pequenos organismos que despertam com a chuva. Nos desertos de areia mais quentes, como os da Arábia e o do norte da África, o desafio é maior ainda. O calor e a areia submetem tudo à mais forte prova de resistência. A água evapora no ar e as perspectivas de comida são desanimadoras. Os desertos mais quentes parecem planetas desabitados e tristemente silenciosos sob o sol escaldante. De fato, o Rubi al-Khali da Arábia Saudita é conhecido por lugar vazio. Mas assim que o sol se põe, a coisa muda. Esses animais se escondem do calor do dia, poupando energia e água. Quando o calor vai embora, o deserto ganha vida, a luz da lua. Os desertos mais quentes são inclementes, como um grupo de pioneiros americanos descobriu da maneira mais difícil. Em 1849, eles resolveram atravessar a última barreira deserta que os separava da costa do Pacífico. Eles chegaram ao outro lado, mas antes se viram presos no Vale Abrasador. Muitos morreram. Depois que venceram o desafio, um dos sobreviventes se virou e disse: "Adeus, Vale da Morte." O nome ficou. Nunca é fácil encontrar o caminho nos desertos. O vento apaga as marcas na areia.
Os homens do deserto usam o céu como ponto de referência. O sol durante o dia e as estrelas à noite. Os nômades do deserto do Turquestão orientam-se pela estrela polar, que chamam de pino de ferro. É preciso uma cabina cheia de aparelhos eletrônicos para guiar um avião através de um deserto. Mas um pássaro chega ao seu destino usando apenas os sentidos. E essas formigas sempre acham o caminho de casa. Elas saem com o sol a pino para se abastecer. É uma hora boa, pois está sempre quente demais para a maioria dos predadores. Quando a primeira formiga sai, ela vira, anda, para e torna a virar. Parece que estuda a posição do sol para voltar diretamente para casa depois da missão cumprida. Os sobreviventes dos desertos quentes aproveitam ao máximo cada gota de água. Os insetos são os melhores porque sua pele dura e serosa conserva a umidade. Os roedores também levam vantagem. Eles perdem menos de 1/5 da água desperdiçada pelos outros roedores que não vivem no deserto. Os répteis são outros animais que se defendem. Sua pele é à prova d'água como roupas de borracha. O chocalho da cauda da cascavel tem a mesma função do silvo, sem usar água. E a precisão mortal não deixa que se perca energia em ataques mal-sucedidos. Os animais do deserto podem ser pequenos, mas seu ataque é terrível. A margem de sobrevivência é limitada demais para permitir uma segunda tentativa. O veneno do escorpião é tão concentrado que mata um ser humano. No Egito Antigo, os escorpiões eram associados à morte e às trevas. Diziam que o deus Sete desferia suas tentativas de assassinato disfarçado de escorpião. As pessoas picadas suspeitavam do sobrenatural. Os habitantes dos desertos de areia estão sempre à mercê do vento. Quando os ventos rodopiam, eles carregam partículas minúsculas de rocha. Essas colunas de areia são muito comuns à tarde, no deserto. Em árabe chama-se djinns ou gênios. Os gênios são seres mágicos, poderosos, cujos mestres, como Aladim, invocam à vontade. A força dos ventos do deserto aumenta com uma velocidade alarmante. Carregando uma areia cortante, eles formam nuvens que cegam e sufocam, com até 1,5 km de altura, e derrubam tudo por onde passam. São forças extremas que modelam a paisagem do deserto. Desgastando primeiro as camadas mais moles com jatos de areia, os ventos varrem cada canto, cada greta, esculpindo um cenário de uma beleza irreal. As dunas, os mares do deserto, refluem constantemente. Elas chegam a se mover mais de 30 centímetros por dia e muito mais durante as tempestades. A areia engolfa tudo o que encontra. Mas é universalmente considerada limpa e pura. Os muçulmanos do deserto têm permissão de fazer sua lavagem ritual com areia em vez de água. E a areia conserva. Os egípcios antigos que enterravam inicialmente seus mortos na areia do deserto descobriram que os corpos permaneciam quase intactos. Quando começaram a enterrar os mortos em túmulos mais espetaculares, as coisas não deram certo. Separados da areia por sarcófagos elaborados, os corpos apodreciam. Foi necessário usar novas técnicas e o resultado foram as múmias. A vida nos desertos quentes de areia exige uma abordagem especial. Os animais do deserto conhecem todos os macetes.
E nos lugares mais quentes da Terra, é possível fritar um ovo na areia. Por isso, o contato com ela deve ser mínimo. Mas a areia facilita uma fuga. Cabeças redondas ajudam na hora de fazer uma toca. Pernas curtas são úteis para escavar. Alguns nem têm pernas. As coisas nem sempre são o que parecem no deserto. Uma lagoa cintilante pode ser uma ilusão cruel, uma miragem. Em árabe chama-se Bar el-Shaitan, Lagos de Satã. Mas pode não ser uma miragem. Até no deserto mais seco há nascentes e poços. Eles se abastecem de água nas camadas de rochas porosas sob o solo do deserto. As areias que se movimentam sobre esses reservatórios subterrâneos podem produzir uma ressonância musical fantasmagórica. Há um deserto cantante na Mongólia interior, perto do local onde Gengis Khan está enterrado. Diz a lenda local que aquele som espectral é a música de princesas encantadas, presas em seus castelos sob as dunas. A tamareira é uma planta lendária do deserto, duradoura e adaptável. Sua fruta é nutritiva e fácil de levar. É um alimento básico para o viajante. As propriedades revigorantes da tâmara são quase miraculosas. De acordo com a mitologia, até seus caroços são bons. Uma lenda chinesa conta que um monge taoísta parou para ver uma partida de xadrez. Como estava com sede, deram-lhe um caroço de tâmara. Satisfeito, ele continuou a olhar a partida. 100 anos se passaram sem que ele sentisse fome ou sede. Os oásis são os salva-vidas dos viajantes. Sem eles, seria impossível viajar no deserto. E eles são vitais para o camelo. Os camelos são os únicos animais grandes adaptados aos desertos mais quentes, mas mesmo eles precisam comer e beber água de vez em quando. Com companheiros humanos como os nômades tauregues, os camelos atravessam as areias escaldantes do Saara, o lugar mais quente da Terra. Entre os oásis há, às vezes, vários dias de calor e de areia. Eles vivem juntos. Sem o camelo, o tauregue não poderia viajar. E sem os nômades, o camelo morreria de fome. Enquanto a vida no deserto continua sua luta diária, as zonas desertas expandem-se constantemente. A Terra está num período de aquecimento, o que significa novos desafios para os sobreviventes do deserto. Mas os desertos sempre aumentaram ou diminuíram com as mudanças climáticas. Alguns cientistas preveem que com a elevação das temperaturas haverá mais chuvas. Vai ficar mais quente, mas também choverá mais. E água significa vida.